Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, a nossa conversa aqui no Café com Política é com a vereadora Isa Lourença, do PSOL. Muito obrigado por nos atender nesta sexta-feira, vereadora. Muito bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia Thalita. Bom dia. Prazer rever você, Thalita. Guilherme, acho que é a primeira vez que a gente se encontra aqui. E bom dia para todos os ouvintes também. Exatamente. E teremos outras oportunidades para a gente tratar de assuntos importantes relacionados à Câmara Municipal. Vereadora, quero inclusive começar tratando de um assunto que evidentemente foi o mais relevante na casa nessa semana, que foi a CPI da Pampulha. A bancada de esquerda e o PSOL não tinham cadeiras especificamente na comissão, mas evidentemente que a Câmara toda acabou se mobilizando em torno do que aconteceu na comissão. Primeiro eu queria a sua avaliação sobre as conclusões que estavam no relatório, mas não foram aprovadas e que, segundo a presidência, o vereador Gabriel Azevedo e o relator Braulio Lara vão ser levados para o Ministério Público. Que avaliação a senhora faz do que está colocado lá, com e sem indiciamento do secretário de governo Josué Valadão e dos nomes que foram mencionados ao longo da última semana, aliás, desta semana? Bem, Guilherme, nós não tínhamos cadeira na CPI da Pampulha, mas a assessoria jurídica da Gabinetona, composta por mim e pela vereadora Cida Falabella do PSOL, acompanhou os trabalhos da CPI. E nós acompanhamos o trabalho da CPI de maneira muito apreensiva, porque, obviamente, a gente olha para a Lagoa da Pampulha e a gente fala, a gente quer um ponto turístico melhor, A gente quer que isso aqui seja a recuperação da lagoa. Então, a gente pode olhar e ter a opinião de que tem alguma coisa errada, Acho que muitos ouvintes aí, com certeza, olham para a Lagoa da Pampulha e falam assim, tem alguma coisa errada ali. E aí vem a CPI da Lagoa da Pampulha. Nós estamos vivendo hoje na Câmara uma banalização do instrumento da CPI. E aí, muitas vezes, se faz uma CPI para pegar algo que tem um clamor público para poder investigar, para poder, assim, conseguir palanque político. Mas tudo bem, a CPI foi instalada e as pessoas foram ouvidas. Nós acompanhamos com muita apreensão, principalmente os questionamentos aos técnicos, Uma técnica da prefeitura, quando ela foi ouvida na CPI, ela praticamente não teve o direito de fala garantido. Várias vezes ela teve que pedir, deixa eu falar, deixa eu concluir meu raciocínio, o que demonstra uma forma muito ruim de tratar principalmente as mulheres, porque foi a mulher que foi tratada dessa forma muito ofensiva dentro da CPI. Então a gente já estava acompanhando toda a CPI de maneira muito apreensiva, muitas vezes o que os técnicos falavam não eram escutados pelos membros da CPI, a pessoa falava uma coisa, o membro da CPI respondia outra, nada a ver. Então, a gente acompanhou com muita apreensão. E veio a conclusão. Na conclusão, o que mais nos chamou a atenção foi o indiciamento de técnicos. Técnicos da prefeitura, gente, são as pessoas que estão ali todos os dias lá na lagoa tentando recuperar ela. E dizendo, olha, para você destruir uma lagoa é muito rápido, mas para você recuperar uma lagoa é muito lento. E os técnicos estavam dizendo isso o tempo todo, mas vem o indiciamento deles. Esse indiciamento chama atenção porque qual que é o dano, o que esses técnicos ganharam? E em momento nenhum o relatório fala disso. Fala, se você vai indiciar alguém porque agiu de má fé, você tem que dizer o que ela está ganhando, por que ela agiu de má fé. Mas o relatório não fala isso. Simplesmente pede o indiciamento desses técnicos sem dizer sequer o porquê. E isso para a gente é muito complicado, porque me parece um ataque ao serviço público, sabe? Eu não sou técnica, eu não sou engenheira, eu não sei sobre recuperar a lagoa, então eu tenho que entender primeiro sobre isso. Me pareceu os vereadores ali como se eles fossem técnicos, como se eles tivessem feito curso de engenharia para entender como que recuperava a lagoa. E não foi feito isso. Mas aí pede o indiciamento desses técnicos, me parece mais como um ataque ao serviço público. E isso foi o que mais me espantou. Porque eu já vi uma CPI ali na Câmara Municipal que conseguiu, no fim das contas, acabar com uma empresa pública, que foi a BH Trans.
E acabar com a BH Trans, a gente está vendo o que está acontecendo com o transporte público da cidade hoje, que é todo péssimo, mas a gente está vendo cada vez mais acidentes. Essa semana, um ônibus pegou fogo no Barreiro. E a gente avisou desde o início que se acabasse com a BH Trans, se os técnicos da BH Trans perdessem os seus trabalhos, parassem de fiscalizar os ônibus, não ia melhorar, ia piorar. E a gente está vendo que piorou. Então, na Lagoa da Pampulha, foi a mesma coisa. Termina indiciando técnicos, e isso a gente não aceita. E por isso nós tivemos junto com os técnicos que estavam lá protestando, dizendo que não ia aceitar o indiciamento dos colegas de trabalhos dele, porque simplesmente estavam fazendo os seus trabalhos. E aí, se uma pessoa começa a ser indiciada simplesmente por fazer o seu trabalho, eu te pergunto, nós vamos ter gente que vai estar disposta a fazer esse trabalho futuramente? Nós vamos ter gente que vai colocar o seu nome lá para poder fazer o trabalho de recuperação da lagoa? Então, a gente tem que ter noção de que quando a gente quer resolver um problema, a gente precisa fazer as coisas para melhorar e não para piorar o que já está ruim. Como que a vereadora Isa Lourenço hoje enxerga os trabalhos da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Fazendo parte, é claro, como parlamentar, mas como que você resumiria hoje a Câmara? Thalita, eu, no último colégio de líderes da Câmara de Vereadores, que foi no final do ano passado, eu levei umas questões muito importantes para lá, e que não foi só eu, vários colegas também, falaram sobre como os trabalhos estão sendo conduzidos na Câmara, que tem sido para a gente muito difícil. Eu falei no colégio de líderes e cheguei a falar no plenário da Câmara que o regimento de uma casa legislativa é o que garante a democracia dessa casa. Não é possível você ter democracia se os vereadores não têm direitos iguais. Então, o regimento ele é muito importante, porque o regimento ele garante tempo igual de fala para todos os vereadores, ele garante os momentos que os vereadores vão poder falar e não vão poder falar. E eu levei para o colégio de líderes e falei no plenário da Câmara que o regimento, muitas vezes na casa, não foi respeitado durante o ano. Eu tive a minha fala cortada diversas vezes durante esse ano. Várias vezes eu fui impedida de falar. E por mais que eu brigasse, o meu microfone foi desligado, por muitas vezes. Então, eu acho que o que acontece após a CPI da Pampulha, em que o presidente da casa, ele faz um ataque agressivo a uma vereadora por uma divergência política da CPI da Pampulha. E aí vale dizer que ele não fez um ataque aos homens que divergiram dele durante a CPI, durante a conclusão da CPI. Ele fez um ataque à única mulher. Um ataque muito brutal, machista contra ela. Então, por mais que eu não tenha nenhum acordo com essa vereadora, e a gente, muito pelo contrário, a gente tem muitos embates políticos, a gente faz o debate político. Uma coisa é você debater política com alguém, e você pode ter os enfrentamentos políticos. Outra coisa é você partir para ofensas morais, ofensas pessoais, e isso acontece sobre as mulheres. Desde o meu primeiro dia de mandato eu falo sobre isso, sobre a violência política de gênero. Então, por mais que essa violência tenha acontecido nesse momento com uma vereadora que defende o oposto do que eu acredito, eu não posso deixar de me posicionar. Porque o mais importante para mim é a gente debater a importância das mulheres na política, que as mulheres não sejam expulsas da política por conta de ataques ofensivos, como o que aconteceu. Então, o que aconteceu ali com o ataque do presidente da Câmara a uma vereadora gerou, na minha opinião, uma ruptura do silêncio ali na casa. A Câmara de Vereadores ontem rompeu o silêncio. Falou, existiu aqui um ataque machista e nós queremos respeito. Nós queremos respeito principalmente para as mulheres vereadoras e queremos respeito a todos os vereadores que precisam ter os seus tempos de fala respeitado, o seu trabalho respeitado. Então, acho que essa ruptura de silêncio foi muito importante. E eu espero que o pedido de desculpas do presidente ontem seja também uma mudança de postura. A vereadora Flávia Borges ontem terminou o discurso dela com uma mensagem que eu achei muito importante. Ela terminou assim: chega de autoritarismo e chega de medo dentro da Câmara Municipal. E isso nós precisamos debater, sabe? Porque, querendo ou não, a mesa diretora de uma Câmara, ela concentra muito poder interno, e a gente tem visto também um controle sobre a narrativa da imprensa.
E isso estou falando com 2 jornalistas, então vocês sabem a gravidade disso. Então nós precisamos debater que, assim, a Câmara Municipal, né, todos os seus membros, dos vereadores aos membros da mesa diretora ao presidente, precisa respeitar uns aos outros e precisa respeitar o regimento da Casa Legislativa, que é o que garante a democracia. Neste cenário, vereadora, e essas insatisfações foram vocalizadas por 2 grupos diferentes na casa ontem. Aliás, eu diria 3. O primeiro que a gente reputa como a base de governo, outro que a gente trata ali informalmente como chamada familiar, e adicionado pelas críticas que estão sendo feitas pela senhora e por outros parlamentares do campo da esquerda, também direcionadas ao presidente da casa, vereador Gabriel Azevedo. A percepção de vocês é de que há de fato uma disposição, com as falas do presidente da casa, em modificar a sua postura, criticada pelos seus pares, ou que é uma questão apenas episódica em função do tamanho da repercussão que houve no caso Flávia Borja? Guilherme, isso a gente vai conseguir avaliar a partir de agora, né? Se vai existir ou não uma mudança de postura. E eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que é possível, como foi possível nos 2 anos até aqui, que grupos diferentes tivessem divergências políticas, mas cada grupo pudesse realizar o seu trabalho, fazer os debates políticos sem que ninguém tivesse sua fala cerceada. Então, eu quero acreditar que a partir de agora nós vamos ter uma mudança de postura. Vereadora, também queria saber sobre uma outra comissão parlamentar de inquérito. Tratamos do caso Pampulha, mas também há outras comissões parlamentares. A senhora fez questão de mencionar da banalização das comissões. Há uma em específico ou mais recentemente, para tratar das questões relacionadas aos conselhos. Qual é a avaliação da bancada de esquerda? Evidentemente estou pedindo a avaliação da senhora a respeito disso. É uma CPI que tem um objeto claro e adequado na avaliação da senhora? Bem, o que eu disse, nós estamos vivendo uma banalização das CPIs ali na casa, né? Nós temos hoje 5 CPIs abertas, se eu não estou esquecendo de alguma ali na Câmara Municipal. E uma CPI é muito grave, né? Assim, você quer analisar algo grave que está acontecendo de errado. Nós temos discussões importantes sobre eleições de conselhos tutelares, mas o que está acontecendo ali é que um setor que está disputando os conselhos tutelares hoje, que é um setor de extrema direita, quer utilizar a sua atuação dentro da igreja para dizer que isso é atuação em defesa das crianças e adolescentes. Porque para você ser eleito conselheiro tutelar, você tem que comprovar experiência em proteção de criança e adolescente. E não é porque você é membro da igreja que você tem experiência em proteção de criança e adolescente. Então, o que a gente está vendo ali é um setor fundamentalista querendo forçar a barra para que se reconheça qualquer atuação numa igreja como uma atuação de proteção de criança e adolescente. É claro que as pessoas que são de igrejas podem ter atuações, experiência em proteção de criança e adolescente, e isso, e essa atuação comprovada é considerada. Agora, o que não pode é banalizar o que seria essa atuação em defesa das crianças e adolescentes, porque o Conselho Tutelar na nossa cidade e no Brasil, ele tem um papel muito importante, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem que se ter critérios mesmo rigorosos para que as pessoas possam ser conselheiras. Agora, tô vendo essa situação da CPI de maneira muito preocupante, né? Assim, CPI de questionamento à Secretaria Municipal de Assistência Social, não só em relação e cidadania, né? Assistência Social e cidadania, não só em relação aos conselhos, mas também agora, né, para falar sobre a população em situação de rua, uma CPI aí que foi aberta, encabeçada pelo Braulio, né, o mesmo vereador do Partido Novo, que aprovou em primeiro turno lá na Câmara agora um projeto de lei para expulsar as pessoas em situação de rua da nossa cidade. Então, antes de se preocupar como que a gente vai garantir moradia para as pessoas, assistência para as pessoas saírem da condição, né, de morarem na rua, o vereador, ele faz um projeto para expulsar essas pessoas e, ao mesmo tempo, uma CPI para poder atacar as políticas que são feitas para a proteção das pessoas que estão em situação de rua. Então, eu estou vendo essas CPIs de maneira muito preocupante, porque pode ser que acabem querendo retirar
mais direitos, querendo retirar políticas de assistência social, e isso é muito caro para a gente, né, do PSOL, do PT. As políticas de assistência sociais, elas são fundamentais em uma cidade tão desigual quanto Belo Horizonte, em um país tão desigual quanto o Brasil, numa crise econômica gravíssima que a gente ainda segue vivendo. A gente precisa garantir essas políticas, e eu tenho receio que essa CPI, assim como o projeto de lei apresentados na Câmara, vem para retirar políticas e não para garantir mais políticas. Vereadora, você não é a primeira pessoa nesta semana a falar ou a criticar a forma como essas CPIs estão sendo colocadas na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inclusive com o mesmo discurso, ou com um discurso parecido, né? Falando que estão sendo usadas apenas aí como palanque político. Há alguma conversa entre vocês, vereadores, independente de qual lado vocês ocupem aí nessa história ou nessa situação política, há alguma conversa para que seja de fato repensado e pensado antes de dar início a essas CPIs a partir daqui, a partir dos últimos acontecimentos da Câmara? Thalita, não há uma conversa nesse sentido, e eu me lembro, quando eu entrei na Câmara Municipal, que quando abriram as primeiras CPIs, era algo muito debatido entre os vereadores, né? Assim, vamos abrir uma CPI, estamos recolhendo assinaturas. Hoje a gente fica sabendo de uma CPI que foi aberta pela imprensa, porque existe um grupo que tem as assinaturas necessárias, protocola as CPIs para poder atacar a prefeitura e acabar, assim, querendo fortalecer uma outra candidatura aí para a prefeitura de Belo Horizonte, né? E a gente não pode aceitar isso. A Câmara não pode trabalhar em função de uma candidatura para a prefeitura de Belo Horizonte. A Câmara precisa trabalhar para a cidade. Então, esse grupo acaba protocolando as CPIs, que na minha opinião é um ataque à prefeitura, e eu não sou base da prefeitura, né? Muito pelo contrário, eu voto contra a prefeitura várias vezes e voto a favor também quando é um projeto bom. Agora, a gente não pode aceitar que a Câmara seja um instrumento para destruir a figura do prefeito, por exemplo, né? Na sua avaliação geral, vereadora, o trabalho da Câmara Municipal, dos vereadores, de entregas para a cidade, desde o início da gestão 2023 da casa até agora, foi satisfatório em relação às necessidades do município? Bom, eu acho que, assim, nós temos ali vereadores que trabalham para aquilo que eu acredito que são as demandas do município, então, que lutam, né, por políticas de assistência social, de moradia, por políticas de combate ao racismo, que é o que o meu mandato tem como prioridade, por exemplo, por políticas de combate ao machismo. Enfim, nós temos vereadores que sim, que trabalham ali por interesses da população. Agora, ao mesmo tempo, nós também tivemos projetos aprovados que, na minha opinião, trabalham contra Belo Horizonte. Eu acabei de citar aqui esse projeto de lei que visa expulsar as pessoas em situação de rua de Belo Horizonte, né, que quer recolher pertences das pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. Você imagina o frio que às vezes faz aqui em BH e a pessoa que está numa situação de rua ter o seu colchão, o seu cobertor recolhido por fiscais da prefeitura. A gente não quer morar nessa Belo Horizonte. Então, ao mesmo tempo que nós temos vereadores trabalhando por uma cidade mais inclusiva, infelizmente nós temos também projetos aprovados por uma cidade que exclui mais ainda as pessoas. Não à toa, às vezes, projetos como esse que eu citei, que é feito pelo mesmo partido do governador Romeu Zema, que tem um projeto de excludente também para Minas Gerais. 8h53, nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença. No Café com Política, hora do bate-pronto. Como a senhora já participou em outras oportunidades, vereador, não exatamente comigo, mas com a Thalita Marinho aqui, vamos ao bate-pronto para as nossas perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Começando, o contrato e as condições para a concessão do subsídio às empresas de ônibus, bom ou ruim na sua avaliação? Importante para a população de Belo Horizonte não pagar R$6. Ruim porque fortalece a máfia do busão na nossa cidade. A banalização de CPIs na Câmara, como resolver? Precisa ter uma Câmara trabalhando por Belo Horizonte e não para destruir uma prefeitura. Qual a avaliação geral da gestão Gabriel Azevedo na presidência da Câmara até agora?
Guilherme, eu prefiro nesse momento não comentar. E uma avaliação da gestão do prefeito de Belo Horizonte? Acho que segue a linha da gestão Calil. Tem pontos positivos que nós votamos contra, tem pontos negativos, aliás, tem pontos positivos que nós votamos a favor, tem pontos negativos que nós votamos contra. Qual a chance de uma candidatura unificada das forças de esquerda em BH em 2024? Existe chance e eu estou trabalhando por isso todos os dias. Espero em breve a gente ter uma pré-candidatura. Muito obrigada, viu, vereadora, pela participação aqui no Café com Política. Ótimo dia, uma boa semana para você. Obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acredito muito no jornalismo sério, comprometido com a verdade. Então, muito obrigada por tudo que vocês fazem pela cidade e um bom dia para vocês e para todos os nossos ouvintes. Obrigado pelas considerações e aguardamos uma próxima oportunidade para conversarmos mais sobre a cidade. Vereador, os microfones da FM Tempo estão sempre abertos para isso. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.